Pescadores passam anos no mar e juram que já viram de tudo. Mas essas 10 criaturas, nenhum deles estava preparado para o que puxaram. O oceano cobre mais de 70% do planeta. E sabe quanto a gente já explorou dele? Menos de 20%. Isso significa que a maior parte do que vive lá embaixo a gente nem sabe que existe. Mas às vezes, sem querer, essas coisas sobem à superfície. E quando isso acontece, pescadores, banhistas, mergulhadores, todos ficam sem reação. Hoje a gente vai ver 10 criaturas que foram capturadas ou encontradas por pessoas normais que simplesmente não acreditaram no que estavam vendo. Pode apostar que algumas delas vão te deixar com a pulga atrás da orelha. Número 10. O lincode gigante. Quando alguém fala em peixe grande, a maioria pensa em um tucunaré ou um robalo. Mas em certas partes do Pacífico Norte, os pescadores encontram algo bem diferente. Algo que parece mais um personagem de jogo de terror do que um animal real. O lincode é um dos peixes de água fria mais assustadores que existem. Ele tem uma boca enorme, dentes afiados que parecem estar virados para dentro, como garras, e uma expressão que deixa qualquer pessoa desconfortável. Um pescador fisgou um exemplar que ultrapassava 1,5 metro de comprimento e pesava quase 36 quilos. Para ter uma ideia, isso é mais pesado do que muitas crianças de 10 anos. O que deixou as pessoas em choque não foi só o tamanho, foi o comportamento. Quando o peixe saiu da água, ele não ficou parado. Ele abriu a boca, mostrou aqueles dentes e a câmera tremeu junto com o pescador. É um predador de topo, o tipo de criatura que não tem medo de quase nada no fundo do mar. Depois de registrar tudo, o pescador devolveu o animal ao oceano. Uma decisão inteligente, porque o lincode é uma espécie que precisa de proteção. Mas a imagem ficou na memória de todo mundo que viu. Esse não é o tipo de coisa que você esquece facilmente. Número 9. O verme marinho gigante. Vermes. Todo mundo acha que sabe o que é um verme. Algo pequeno, fino, sem graça. Agora, imagina encontrar um na praia que parece não ter fim. Uma pessoa estava dando uma volta tranquila em uma praia quando viu algo saindo entre as pedras. Primeiro pareceu uma cobra, depois ficou claro que não era. Era um verme marinho poliqueto, daqueles com corpo segmentado e cheio de pelos ao redor, o que dá um aspecto bem perturbador para quem nunca viu um de perto. O que chamou a atenção foi o tamanho. Esse exemplar era grande demais para ser ignorado. Vermes marinhos normalmente vivem enterrados no fundo do mar ou embaixo de pedras, e a maioria das pessoas nunca vê um na vida. Mas quando saem do ambiente deles, como aconteceu aqui, o visual é difícil de esquecer. Esses animais são usados como isca por pescadores o tempo todo, mas aquele exemplar específico claramente não estava no plano de ninguém. Ele foi simplesmente encontrado ali, mostrando que a vida marinha pode aparecer nos lugares mais inesperados. Número 8. A sépia listrada. Você está caminhando na beira do mar e as ondas trazem alguma coisa. Parece um polvo, mas não é. Parece uma lula, mas também não é. Você olha de novo e ainda não sabe o que está na sua frente. Isso foi exatamente o que aconteceu com uma pessoa que encontrou uma sépia em uma praia. A criatura tinha o corpo listrado, tentáculos se movendo levemente ainda e uma aparência que parecia mais render visual de outro planeta do que de um oceano que a gente conhece. A sépia é um dos animais mais fascinantes do mar. Ela consegue mudar de cor e textura em menos de 1 segundo, o que a torna quase invisível quando quer se camuflar. Mas não é só isso. A sépia tem um dos cérebros mais desenvolvidos entre os invertebrados. Ela resolve problemas, usa ferramentas, aprende com a experiência. É, em muitos sentidos, mais inteligente do que vários animais que a gente considera espertos. O que poucas pessoas sabem é que a sépia tem sangue azul. Não é exagero, é literalmente azul por causa do cobre na composição do sangue dela. Quando essa criatura apareceu na praia, ninguém sabia ao certo o que estava vendo até que especialistas identificaram. E mesmo depois disso, muita gente ainda não quis acreditar. Número 7. O peixe ornamental negro. Às vezes, o mistério não está no oceano. Está em um rio, bem do lado de casa. E o que parece ser uma coisa comum, acaba sendo uma descoberta bem rara. Um morador estava na beira de um rio quando notou algo na água. Pareciam bolhas negras na superfície.
Ele se aproximou. Não eram bolhas. Era um peixe, mas com uma coloração completamente preta, uniforme, sem nenhum padrão. Diferente de tudo que ele tinha visto antes. A explicação, mais tarde, foi uma mutação genética chamada melanismo. É quando o organismo produz melanina em excesso, o pigmento responsável pela cor escura, e o resultado é um animal completamente negro. Isso acontece com onças, pinguins, cobras e, menos frequentemente, com peixes ornamentais. O que surpreendeu não foi só a cor, foi a raridade. Mutações como essa acontecem, mas são muito difíceis de encontrar em estado selvagem. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem ver nada assim. Esse morador simplesmente olhou para baixo no momento certo. Número 6. O peixe que se movia como um sapo. Imagina isso. Você está esquiando em um lago congelado e vê algo debaixo do gelo se movendo de um jeito completamente estranho. Em um lago congelado, um esquiador notou algo estranho abaixo da camada de gelo. Um peixe, mas que não se movia como um peixe. Os movimentos eram irregulares, quase como um sapo pulando, e ele parecia estar emitindo sons que chegavam até a superfície. Peixes não costumam fazer isso. A cena levantou mais perguntas do que respostas. Alguns especialistas levantaram a hipótese de que o animal estava em estado de hipotermia, com os movimentos comprometidos pelo frio extremo. Outros sugeriram que poderia ser uma espécie pouco estudada, com comportamentos específicos para temperaturas baixas. O que mais impressionou quem viu foi a sensação de estar observando algo que a natureza não deveria ter mostrado, como se aquele momento fosse acidental, o gelo tornando visível algo que normalmente ficaria escondido nas profundezas. Número 5. O cascudo inesperado. Algumas criaturas a gente conhece de aquário. Parece inofensivo, correto? Mas encontrar um desses em condições totalmente diferentes muda o jeito de ver o animal. Uma família foi pescar em uma tarde comum e puxou algo que não estava nos planos, um cascudo. Esse peixe é muito famoso em aquários por causa da boca em formato de ventosa, que ele usa para raspar algas das superfícies. Mas vê-lo fora do ambiente controlado, na natureza, pegado em uma linha de pesca, é uma experiência bem diferente. O cascudo usa a boca ventosa para se segurar nas pedras no fundo dos rios e usa a estrutura resistente do corpo para sobreviver em correntezas fortes. É um animal bem adaptado ao ambiente natural, mas que virou tão comum em aquários que as pessoas esquecem que ele pertence a um ecossistema real. O que tornou esse caso especial foi a reação da família. Ninguém esperava pescar aquilo ali, e o momento capturado na câmera mostrou o quanto a vida selvagem ainda consegue surpreender, mesmo em situações do dia a dia. Número 4. O peixe gatilho. Se você nunca viu os dentes de um peixe gatilho, prepare-se, porque quando você vê, não esquece. Um vídeo que chamou muita atenção mostrou um peixe sendo retirado da água com uma aparência que deixou todo mundo em choque. Os dentes eram vermelhos. Não era sangue, era a coloração natural deles. E eram grandes, fortes, com uma forma que parece feita para destruir. O peixe gatilho usa esses dentes para quebrar conchas, corais e até ouriços. Ele é capaz de morder com uma força desproporcional ao tamanho do corpo. Pescadores que tentaram manusear um desses sem cuidado saíram com marcas para contar a história. O nome gatilho vem de um mecanismo nas nadadeiras dorsais. Quando ameaçado, o peixe trava a nadadeira em uma posição vertical, tornando quase impossível retirá-lo de uma fenda de rocha onde ele se esconde. É uma defesa surpreendentemente eficaz para um animal que parece tão colorido e exótico. Olhar para esse peixe e perceber que aqueles dentes vermelhos não são incomuns para a espécie, que ele nasceu assim, que a evolução chegou nessa solução específica para a dieta dele, isso é o tipo de coisa que faz a biologia parecer estranhamente criativa. Número 3. A criatura da floresta. Nem todas as criaturas misteriosas aparecem no mar. Algumas aparecem onde você menos espera. Um grupo de pessoas caminhando em uma área de floresta encontrou algo parcialmente submerso em uma margem de rio. A aparência era incomum. O corpo da criatura tinha uma forma que ninguém conseguia classificar imediatamente.
Parecia algo entre um animal marinho e algo completamente diferente. Alguns na hora falaram em alien, outros ficaram em silêncio. A falta de identificação imediata foi o que tornou o momento tão marcante. Quando a gente vê algo e não consegue colocar em uma categoria conhecida, o cérebro entra em modo de alerta. É uma sensação física mesmo. O mistério em torno dessa criatura nunca foi completamente resolvido de forma definitiva. Imagens foram compartilhadas, opiniões diferentes foram levantadas, e cada pessoa que viu chegou a uma conclusão diferente. Às vezes, a natureza deixa perguntas em aberto de propósito. Número 2. A foca na rede. Nem todo susto no mar vira tragédia. Algumas vezes, o que parece um desastre acaba sendo um dos momentos mais engraçados da vida de um pescador. Um grupo de pescadores estava puxando as redes depois de um dia de trabalho quando percebeu que o peso estava errado. Pesado demais para o que esperavam. Quando a rede chegou perto do barco, entenderam o motivo. Uma foca gigante havia entrado na rede e estava bem no meio da captura deles, aparentemente satisfeita com a situação. Focas são animais inteligentes e oportunistas. Elas aprenderam ao longo do tempo que redes de pesca são uma fonte fácil de comida. O que para o pescador é prejuízo, para a foca é simplesmente um sistema funcionando. O que transformou esse episódio em algo que vale ser lembrado foi a reação da foca quando percebeu que tinha sido descoberta, sem nenhum sinal de medo, praticamente pedindo licença para continuar. Os pescadores, depois do susto, riram tanto que mal conseguiram filmar direito. Número 1. O polvo gigante na rede. E no topo dessa lista, a criatura que combina tamanho, força, inteligência e um visual que parece saído de um filme. O polvo gigante. Pescadores puxando redes em alto mar sentiram uma resistência diferente. Algo estava prendendo a rede. Quando viram o que era, entenderam por quê. Um polvo de tamanho impressionante havia ficado enrolado nas malhas da rede e estava usando toda a sua força para se soltar antes que pudesse ser retirado do mar. Polvos grandes são incrivelmente fortes. Cada tentáculo tem centenas de ventosas, e quando um polvo decide que não vai a lugar nenhum, levar ele para um lugar costuma ser uma tarefa para mais de uma pessoa. Fora a força bruta, o polvo também é um animal altamente inteligente, capaz de resolver problemas em tempo real. Enquanto os pescadores tentavam controlar a situação, ele tentava encontrar saídas. O que torna esse encontro diferente dos outros da lista é a sensação de estar lidando com algo que está, de certa forma, pensando. O polvo não reagiu com pânico, ele reagiu com estratégia. E ver isso acontecer ao vivo, na beira de um barco de pesca, é o tipo de experiência que muda a forma como você pensa sobre os animais do oceano. Então é isso. 10 criaturas que pescadores, banhistas e pessoas comuns encontraram sem planejamento nenhum. Cada uma delas existe de verdade. Cada uma delas aparece em ambientes reais, não em filmes de ficção. E cada uma delas lembra que o oceano, os rios, os lagos ainda guardam muita coisa que a gente ainda não viu. Com menos de 20% do oceano explorado, as chances são grandes de que as próximas descobertas sejam ainda mais surpreendentes do que tudo que você viu hoje. Se você curtiu, veja o próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo.